Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai destrinchar um gênero literário que é, no mínimo, fascinante. Vamos entender direitinho como aqueles momentos que parecem totalmente mundanos, sabe? Aqueles pequenos detalhes do dia a dia, como eles conseguem se transformar em verdadeiras obras-primas da nossa literatura. A grande pergunta aqui é: como algo tão trivial, tipo um café derramado na pressa ou um trecho solto de uma conversa que a gente ouve no ônibus, como isso vira arte de verdade quando vai para o papel? É exatamente essa mágica que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. O pulo do gato é entender que a crônica é um gênero que nasce única e exclusivamente do nosso dia a dia. Pensa nela como um prisma óptico. Aquele detalhezinho minúsculo entra por um lado e é refratado num espectro inteiro de estilos literários diferentes, dependendo totalmente do olhar e da intenção de quem está com a caneta na mão. E olhando para essas principais abordagens, fica super claro como a lente do escritor muda tudo. O jeito de observar o mundo transforma por completo o tom daquele mesmíssimo café derramado ou daquela mesma conversa aleatória na rua. É como se fosse um jogo de perspectivas mesmo. E isso nos leva direto para as nossas duas primeiras lentes de observação, as histórias e as notícias. Se o autor escolhe a lente da narrativa, aquele microevento vira uma história em miniatura, na hora. A coisa ganha personagens, um cenário ali rapidinho, um tempo bem mais reduzido. É basicamente capturar a essência da vida comum num formato super compacto, bem direto ao ponto. E aqui a gente tem exemplos brilhantes. Grandes mestres da nossa língua, como Fernando Sabino e Luiz Fernando Veríssimo, faziam isso de olho fechado. Eles pegavam uma confusão boba, tipo um cara tentando comprar uma coisa simples numa loja, e transformavam a situação num conto inesquecível que prende a atenção do começo ao fim. Mas olha só que interessante, se a gente trocar por uma lente jornalística, o jogo já muda. O tom fica bem mais documental. É uma mistura muito fina, muito bem pensada, entre a objetividade fria de uma notícia de jornal e a sensibilidade de quem está ali reportando e observando o fato. E quem levou isso à perfeição foram lendas como Nelson Rodrigues e Rubem Braga. Eles usavam eventos reais do dia a dia, desde uma clássica partida de futebol no fim de semana, até uma simples mudança no tempo da cidade para criar uma base super sólida para as reflexões deles. Tudo muito ancorado na realidade. Girando nosso prisma literário mais uma vez, a gente entra agora em dois territórios bem diferentes, a opinião e a poesia. Aqui rola um contraste muito legal. Enquanto o estilo jornalístico é mais de observar os fatos, a crônica argumentativa vem com os dois pés na porta. Ela mantém aquela linguagem leve, quase solta, mas usa o evento do cotidiano para bater numa tecla, para defender um ponto de vista de um jeito super apaixonado. O foco, normalmente, é dar aquela alfinetada na política ou questionar um comportamento da sociedade, que é a marca registrada de pesos pesados como Carlos Heitor Cohen ou Arnaldo Jabor. Mas e se a gente afastar essa lente de qualquer debate ou argumento pesado? O que acontece quando o foco vai 100% para a pura emoção e para a nostalgia? É aí que a gente entra num terreno muito mais sensível. É a famosa crônica lírica ou poética, né? Aqui, minha gente, o enredo exato não é a estrela do show. Saber se o café derramou ou não é o de menos. O que importa de verdade é a melancolia, a nostalgia, aquele sentimento que o ato desperta. Tudo é entregue com palavras lindas e cheio de figuras de linguagem. E não dá para falar disso sem citar de novo o Rubem Braga, que não à toa é carinhosamente chamado de o sabiá da crônica, e a absolutamente genial Cecília Meirelles. Eles são a prova viva de como executar esse estilo sentimental de um jeito impecável. Vamos em frente para conhecer as duas últimas lentes que fecham esse nosso espectro de hoje: o riso e a filosofia. Quando aquele mesmo microevento é filtrado pelo humor, ele vira uma arma potentíssima de ironia e sarcasmo. A ideia aqui é usar uma inteligência sagaz, super divertida e muitas vezes até rir de si mesmo, para escancarar o quanto a vida diária e as relações humanas conseguem ser completamente absurdas e contraditórias. Nomes de peso como Milor Fernandes e, batendo o ponto de novo, Luiz Fernando Veríssimo nadam de braçada nessa praia. Eles usam o humor de um jeito tão cirúrgico que a gente não tem como não rir das nossas próprias confusões, especialmente aquelas que retratam tão bem as manias da nossa classe média. E para fechar os estilos, a crônica filosófica. Ela pega o exato momento banal lá do início e transforma num espelho intimista. Aquele pedacinho do dia a dia serve de trampolim para a gente debater os maiores dilemas conceituais imagináveis. Questões sobre o que é a vida, como o tempo passa rápido e até sobre a solidão.
Isso define perfeitamente o trabalho da Clarice Lispector, especialmente nas colunas inesquecíveis que ela escrevia para o Jornal do Brasil. A capacidade surreal que ela tinha de transformar o simples fato de ir arrumar a casa ou de parar para observar os filhos em puro pensamento filosófico é de cair o queixo. É o ápice absoluto desse formato. Trazendo todas essas luzes e tons de volta a um ponto de união no nosso prisma, a gente finalmente chega na essência central de tudo isso: a vida no papel. Essa matriz funciona quase como um guia definitivo, um resumão do que a gente conversou até aqui. Fica muito nítido como um único instante do cotidiano pode ser desdobrado em 6 tons completamente diferentes, cada um nas mãos de mestres incontestáveis da nossa literatura. No fim das contas, a grande lição é a seguinte: não importa muito o tipo específico ou a lente que o autor escolheu. A marca registrada do gênero é confiar numa linguagem fluida, bem oral, focada naquela leitura rapidinha. O que importa de verdade é essa proximidade gostosa que se constrói com quem lê. A crônica, basicamente, é a nossa vida real, pulsante e diária, traduzida direto para o papel. Para amarrar essa nossa análise de hoje, quero deixar uma provocação final. Depois de ver tudo isso, é quase impossível não se perguntar, né? Que detalhe corriqueiro, que coisinha aparentemente invisível que está acontecendo ao nosso redor, agora mesmo, está só esperando a lente certa para virar uma nova obra-prima atemporal da literatura? Fica aí o convite para a gente passar a observar a nossa própria rotina com uma pitada a mais de curiosidade.